Há muitos anos, os matemáticos eles começaram a ter um pouco de dificuldade, à medida que a matemática avançava, em fazer cálculos relacionados a multiplicações e divisões, porque os números se tornavam cada vez maiores. Principalmente quando o ramo aí de estudo era na astronomia e na navegação. Então, um matemático chamado John Napier criou o logaritmo. E com esse logaritmo foi possível fazer as simplificações de alguns cálculos que envolviam multiplicação e divisão e transformavam em somas e subtrações. Então, eu sou o professor Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai conhecer esse danado, ok? O que vem a ser aí o logaritmo. Então, vamos à aula. Vamos estudar então logaritmo, ok? É uma coisinha nova pra gente, né? Porque tem a questão de notação e tudo mais, mas não deixa de ser o cálculo aí de potenciações, ok? A gente vai usar pra caramba potenciações, principalmente as equações exponenciais, ok? Então vamos lá, vou começar com o problema inicial, é um problema relativamente simples. Qual o número e que devemos elevar, não esqueci a palavra elevar aí, qual o número que devemos elevar qual o número que devemos elevar o número 3 para que o resultado seja 81. Então, se a gente pensar um pouquinho, a gente vai descobrir que esse número é o 4, ok? Pois 3 elevado a 4 é igual a 81. Então, a gente estaria aqui resolvendo esse tipo de problema, né? 3 elevado a x, que é o número que a gente ia tentar encontrar, é igual a 81, né? Então, a gente estaria trabalhando com a resolução dessa equação exponencial. Só que a definição dada para logaritmo, né? O logaritmo aqui é o mesmo que expoente, ok? O logaritmo é o mesmo que expoente, criado aí pelo matemático John Napier. E esse tipo de problema, quando a gente resolve, no caso aqui a gente já resolveu, né? Que a gente achou x igual a 4, é o mesmo que a gente está encontrando aí o logaritmo. Ou seja, na hora que a gente encontra o expoente de uma determinada potência, em que eu sei qual é o resultado dela, eu estou nada mais, nada menos do que resolvendo um logaritmo. Então, a gente tem que este númerozinho aqui, ó, é o nosso logaritmo. E para isso, né, para este logaritmo, a gente tem uma notação usual. Então, vamos à definição de logaritmo, ok? Para que a gente consiga entender, consiga escrever e resolver alguns logaritmos. Então, veja bem, o logaritmo de um número... Então, hoje eu estou esquecido, viu? Deus benza. O logaritmo de um número aqui, ó, viria número. O logaritmo de um número positivo b na base a, positivo é diferente de 1, é o expoente x, como a gente já discutiu, ao qual se deve elevar a para se obter b. Então a gente escreve assim o logaritmo log de b na base a. Essa é a leitura que a gente faz, ok? Olha só, log de b na base a, como está aqui, ó. Logaritmo de duas vezes o de misericórdia. Logaritmo de b na base a. Logaritmo de b na base a. Então a leitura que a gente faz é essa aqui, ok? Essa expressão. A gente não vai ler log de a, b, jamais. E nem logaritmo na base a de b, não. Logaritmo de b na base a. A base a é dita por último. Então, esse logaritmo for um número x, isso implica, né, se somente se o b, aqui que é essa parte do logaritmo, é igual a a elevado a x. Ou seja, então esse x aqui, ó, note que é o expoente da potência, b é o resultado. Ok? Qual a condição de existência? Que isso aqui é a nossa condição de existência. Próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Condição de existência.
é que o nosso logaritmo só vai poder existir quando o nosso b aqui, o nosso número, for positivo, quando o nosso a também for um número positivo, mas não pode ser 1. É a mesma condição lá que a gente tem para função exponencial, porque quando a gente estudou função exponencial, a gente tem isso aqui, em aulas passadas. Então veja bem, qual é a nomenclatura para cada um desses números aqui, né? O b, que a gente tem aqui, a gente chama de logaritmando. Então o número que aparecer aqui será o logaritmando. O a é justamente a base, né? A mesma base que a gente utiliza lá nas potenciações. E o x, que é o resultado, é justamente o logaritmo, né? O expoente. Ok? Então, tem outra observação a respeito disso, é que em todo logaritmo vai aparecer a base para a gente calcular. Caso não apareça a base, como aqui, significa que a base é 10. Então, essa base 10, ela é facultativa, ok? A gente pode colocar 10 ou não. Então, quando não vier, não se desespere, lembre-se que é o 10, ok? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai passar a resolver logaritmos, né? A gente vai aplicar, de certa forma, a definição, como está aqui, ó. Toda vez que eu tiver um logaritmo, eu vou conseguir transformar para uma equação exponencial e assim vou conseguir resolver. Então, essa aqui será justamente a nossa trajetória desta aula. Então, agora a gente vai lidar com cálculo de logaritmo e eu vou usar a nomenclatura para que a gente comece a entender melhor toda vez que for falar de logaritmando, de base e de logaritmo, ok? Então, o que a gente vai fazer nos cálculos de logaritmo, né? Usaremos a definição de logaritmo, então aquela definição, né, para escrever como equação exponencial. Então, a partir da definição, eu vou conseguir aí escrever uma equação exponencial, ok? Eu só vou mudar aqui uma coisinha que eu escrevi errado, já percebi aqui na letra A, que não é base A aqui, ó. Aqui era para ser o número 2. A base é 2. Então, vamos lá, né? Primeiro, eu tenho o logaritmo de 128 na base 2, ok? Logaritmando é 128. O que é que eu faço para resolver? Bom, eu não sei quanto é o resultado. O primeiro passo sempre é chamar de x, ok? Chamei de x, o que é que a gente faz agora? Agora a gente vai conseguir escrever como uma equação exponencial. Como assim? Olha só. De que forma eu escrevo a equação exponencial? Começo da base. A base é 2, eu vou pegar a base e eu vou elevar ao resultado, que é x. Então, primeiro a gente eleva. Então, vai ficar 2 elevado a x e a gente vai igualar a logaritmando, 108, certo? Sempre a gente vai fazer assim. Então, se eu fizer ali conforme está me dizendo, né, conforme eu passo, eu vou escrever o quê? Eu vou escrever 2 elevado a x igual a 128. Virou uma equação exponencial, não tem segredo agora de resolver, né? Já aprendemos como resolve a equação exponencial. Quem não lembra, vou deixar aqui em cima nos cards a aula de equações exponenciais. E resolvendo isso aqui, a gente deve escrever o 128 na base 2, né? A gente vai fazer a decomposição. A gente faria isso aqui, 128 e decompõe. Não vou fazer, porque eu já sei quanto é, ok? Se não souber, tem que fazer sempre isso aqui. 2 elevado a x é igual a 2 à sétima. Logo, posso anular as bases e apenas igualar os expoentes. Igualando os expoentes, eu tenho aí meu resultado de que x é igual a 7. Ou seja, o logaritmo de 128 na base 2 é 7, certo? Já que substituiria aqui o x. Logaritmo de 128 na base 2 é 7. Ou seja, o expoente em que a gente deve elevar o 2 para dar 128 seria o 7. Então, a mesma coisa, sigo aqui na letra B. Letra B igual a x. Tem uma raiz, né? Ah, professor, sei não resolver com raiz. Pelo amor de Deus, minha gente. Deixa disso. Segue os mesmos passos. Não vai mudar nada. Escrevendo isso aqui como uma equação exponencial, a gente vai ter raiz de 3, que é a base, elevado a quem? Elevado ao x, igual a quem? Igual ao 9, que é o logaritmando. O que é que eu faço com isso aqui? Resolvo, né? Primeiro, transformar aqui esse raiz de 3 numa potência de base 3 e o 9 também numa potência de base 3. Logo,
Raiz de 3 na base 3 é 3 elevado a 1 sobre 2. E isso aqui está elevado a x, igual ao 9, que é 3 elevado a 2. Logo, a gente vai ficar com 3 elevado a potência de potência multiplica 3 elevado a x sobre 2, igual a 3 elevado a 2. Consegui igualar as bases, então, tchau. Ficamos com x sobre 2. X sobre 2 igual a 2 e, portanto, 2 passa multiplicando, x é 4. Logo, o logaritmo de 9 na base raiz de 3 é 4. Letra C, do mesmo jeito, eu tenho o logaritmo de 3 raiz de 3 na base 1/9. O que é que eu faço? Chamo de x e, vamos lá, base é 1/9, então 1/9 é elevado a x igual a 3 raiz de 3, ok? Então, vamos manipular isso aqui, certo? 1/9, né, o 9 a gente já viu que a gente escreve como 3 ao quadrado, então aqui eu vou escrever 1 sobre 3 ao quadrado elevado a x igual, e aqui eu posso usar a propriedade lá dos radicais, do fator externo, em que esse número que está fora da raiz, ele entra para o radical elevado ao índice da raiz. Como o índice da raiz é 2, então ele vai entrar como 3 ao quadrado. Então, dentro do radical, eu vou ficar com 3, que já está lá, vezes o 3, que está fora, mas ele entra elevado ao quadrado. Ok? Relembrando aí, propriedade lá dos radicais para fator externo. Continuando, essa primeira aqui é uma inversa, né? Se eu reverter, esse expoente fica negativo. Então, aqui eu vou ficar com 3 elevado a menos 2, que vai ficar elevado a x igual a isso aqui. Dentro eu aplico a propriedade da potência, né? O expoente do primeiro 3 aqui é 1, então 1 mais 2 dá 3, ficando raiz de 3 a terceira. Aqui nessa primeira, potência de potência, fico com 3 elevado a menos 2x, igual a, nesta outra a gente aplica lá, né, a propriedade para expoente fracionário. Ficamos com 3 elevado a 3 sobre 2, né? A regra do Sol, para quem lembra da regra do Sol. E, portanto, agora a gente pode anular as bases, já que a gente conseguiu igualar. Ficando com menos 2x igual a 3 sobre 2. Meio por extremos, eu fico com menos 4x igual a 3. E, portanto, x é menos 3 sobre 4. Então, o logaritmo de 3 raiz de 3 na base 1/9 é menos 3 sobre 4. Letra D, tem o logaritmo de 0,25 na base 2. Chamo de x e transforma, né? 2 elevado a x é igual a 0,25. Precisaremos manipular esse 0,25 para que transforme numa potência de base 2. Manipulando, a gente vai ficar com 0,25, a gente sabe que é 25 sobre 100. Ok? Dá para simplificar. 2 elevado a x é igual, simplificando isso aqui por 25, a gente vai ficar com 1 sobre 4. 1 quarto, esse 4 aí eu posso escrever como 2 ao quadrado. Invertendo, como a gente fez aqui, ó, para cá, expoente negativo, então eu vou ficar com 2 elevado a x igual a 2 elevado a menos 2. Logo, já consegui igualar as potências, vou e cancelo, né? Ficando com o quê? Ficando com x igual a menos 2. Então, achado aí as respostas de todos os logaritmos, aplicando justamente a definição, ok? Definição do logaritmo permite resolver qualquer um dos logaritmos que eu dispor para vocês. Exemplo 2. Exemplo 2. Calcule o número real a, sabendo que a é o logaritmo de 0,01 na base 10, mais o logaritmo de 1/16 na base 2. O que a gente vai fazer? A gente vai resolver cada um, né?
eu vou resolver esse logaritmo, vou chamar de x, e eu vou resolver esse logaritmo que eu vou chamar de y, certo? Logo, o meu a será no final simplesmente x mais y. Quando eu achar x e quando eu achar y, eu vou e somo. Agora vamos calcular cada um deles, né? Então, o primeiro logaritmo, que é log de 1/100 na base 10, e eu chamei isso aqui de x. Então, resolvendo, a base é 10 elevado a x igual a 0,01. Vamos fazer o quê? Manipular isso aqui para que fique na potência de base 10. Então, vai ficar com 10 elevado a x igual a 0,01. Na base 10 é 10 elevado a menos 2. Ok? Já que são duas casas, o número é menor do que 1, notação científica, lembrando, então, menos 2. Já consegui igualar ali as bases, então já tenho o meu resultado. X é igual a menos 2. Ok. Vou para o outro logaritmo, né? Logaritmo de 1/16 na base 2. Coloquei base y. Base 2. Então, chamei de quanto? Chamei de y. Logo, eu vou ficar com 2 elevado a y igual a 1/16. Vamos transformar isso aqui para a base 2. 2 elevado a y igual, o 16 é o mesmo que 2 à quarta. Invertendo, 2 elevado a y é igual a 2 a menos 4. E, por fim, y é menos 4. Ok? Agora a gente finaliza. Logo, nosso a será x mais y, que foi menos 2 mais menos 4. E isso é menos 6. Achada aí a resposta para este exercício. Ok? Último exemplo. Calcule o logaritmo do logaritmo de 81 na base 3 na base 2. Ok? Então, eu tenho um logaritmo como sendo o logaritmando de outro logaritmo. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai resolver esse logaritmo aqui, ó, o logaritmo de dentro, chamado x. Logo, essa expressão, ela será a mesma coisa que logaritmo de x na base 2. Depois eu resolvo essa quando eu encontrar o valor de x. Então, vamos fazer aqui, ó, o logaritmo de 81 na base 3, ok? Esse foi o problema inicial lá da nossa aula. A gente viu que dá 4. Eu vou fazer passo a passo aqui. Chamamos de x, logo teremos 3 elevado a x igual a 81. 81 na base 3 é o mesmo que 3 elevado a x igual a 3 à quarta. E, portanto, o nosso x é 4. Ok? X igual a 4. Agora a gente vai resolver isso aqui, já que eu encontrei x, né? Então, logaritmo de x na base 2. E, portanto, teremos o logaritmo de 4 na base 2. Chamamos de quê? De y, né? Vamos chamar de y. Vamos resolver. 2 elevado a y igual a 4. A gente sabe que isso aqui é 2 ao quadrado, né? O 4, 2 ao quadrado. A gente cancela os 2. Y igual a 2. Então, calculamos tudo isso aqui, certo? Portanto, o que é que a gente tem? A gente tem que o logaritmo do logaritmo de 81 na base 3, na base 2 é 2. Foi o valor final aí, nosso valor de y, ok? Então, esta é a nossa aula de introdução ao conceito de logaritmo. Então, espero que consigam resolver exercícios e até a próxima aula.